Uma honra, uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite, o carinho, o acolhimento e a oportunidade de estar aprendendo com o nosso querido tio Di, nosso pai de coração, nosso querido Raul Teixeira, nosso irmão, nosso querido Dr. Juan e todos vocês mais aqui de Mato Grosso, nosso Jacobson. Muito carinho que eu sinto nesta família espiritual. Vocês sabem que o trabalho feito pela equipe de apoio normalmente é um trabalho que a gente não vê. A gente só vê o trabalho de apoio quando dá algum problema. Quando tudo funciona bem, a gente não enxerga, né? Então, nós fizemos um convite ontem para que uma das colegas pudesse arrumar para nós isso aqui. Vocês têm ideia do que é isso aqui? Dá para filmar? Não sei, estou sendo filmado, está projetando lá, não. Vocês sabem o que é isso aqui? Jesus disse, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Isso aqui é um grão de mostarda. Só que aqui tem centenas de grãos de mostarda. O grão de mostarda é uma coisa minúscula. Aliás, que serve para um monte de coisa, viu? Para o estômago, para o intestino, para pneumonias agudas, para reumatismo, para nervo ciático. É uma coisa impressionante. Para gota, dores musculares, faz milagre, não é? E Jesus toma desse exemplo para nos dizer, se nós tivéssemos a fé deste tamanho, a gente seria capaz de mover montanhas, as montanhas dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E nós temos esse tema sendo tratado exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. Sempre importante o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Era o livro que Chico Xavier mais gostava, junto com o Livro dos Espíritos. Era um livro de cabeceira, de trabalho, para onde ele ia, ele levava estas obras. Fundamental, então, para o nosso estudo. E eu queria, aproveitando a oportunidade, pedir a projeção, por favor, para que a gente pudesse tratar a questão da fé numa abordagem voltada para atitude. Porque quando nós perguntamos o que é a fé, numa definição que foi apresentada aqui, que foi retirada exatamente de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a fé representa uma questão de atitude. E quando a gente fala em atitude, pode ser uma coisa meio negativa, né? Atitude que ninguém pode fazer por mim. Mas quando nós pegamos aqui atitude que eu posso fazer por mim, fica algo mais assertivo, mais positivo. Ainda mais com a imagem de uma criança linda dessa, não é? Nós não somos poetas, mas os poetas fazem um exercício chamado acróstico. Já ouviram falar? Pega uma palavra e na vertical, com a inicial, cada letra da palavra forma uma outra palavra, um outro vocábulo. E aqui nós temos, então, atitude, significando ação, tempo, inteligência, tentativa, utilidade, decisão e esperança. À primeira vista, nós imaginaríamos que atitude significa tudo isso? Alguém teria pensado? Imaginemos, a atitude é uma questão de ação. Albert Einstein, que foi considerado o cientista mais famoso da primeira metade do século XX, disse a seguinte frase, alcunhada por Robert Fisher, num livro chamado Ação, e ele pega o subtítulo do livro com a frase de Albert Einstein, nada acontece até que algo se mova. Então, ação é uma questão de movimento. Para nós termos fé, é preciso que a nossa fé seja ativa, que a gente haja, que a gente faça alguma coisa. E para nós agirmos, é preciso considerar alguns elementos quando a gente faz um estudo sobre a nossa vida. Geralmente, quantos 5 dedos nós temos na mão? Geralmente assim, não é?
Então vamos fazer um estudo rápido sobre a nossa vida. A vida dividida em 5 facetas. Nós temos uma faceta que é a pessoal. Todos nós somos uma persona. Somos dotados de uma personalidade. A existência física nos concede isso. Desde o momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, que o futuro corpo que se forma já tem o espírito que ali se une no processo chamado da reencarnação. Quando nós, então, passamos pelo período da gestação, do nascimento, atravessamos a fase da infância, da juventude, a fase de adulto, depois da segunda, da terceira, da quarta, da quinta idade, da melhor idade, chega um momento em que a gente parte desta existência, não é isso? Porque o nosso corpo já roto, ele diz um tchau e o espírito se afasta. Assim acontece a morte. Não é o espírito que se afasta e o corpo morre, é o corpo morre e o espírito se afasta. Assim é o processo da morte natural, conforme a gente aprende em Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E esse recorte do momento da concepção, em que o espírito é unido ao futuro corpo, até a chamada extinção da vida orgânica, nós temos a chamada existência física. E nesta existência física, cada um de nós tem geralmente uma personalidade. Como é que é o seu nome? É uma pergunta, você pode responder se quiser. Como é que é o seu nome? Lucas. Como é que é o seu nome? Oi? Lindamir. Seu nome, por favor. Isso. Cá? Pois é, Cairi. Quando a gente pergunta o nome, a pessoa responde o quê? O nome, naturalmente. Isso significa que ela é o quê? Uma pessoa. Como ela se identifica? Então, a personalidade se apresenta através de um nome civil, é a pessoa. Nós temos uma personalidade e a gente precisa cuidar de nós mesmos. Eu me lembro uma vez de que eu estava assistindo uma palestra e um colega dizendo o seguinte: qual foi a última vez que você se convidou para ir ao cinema? Você mesmo se convidou. Joana de Ângeles fala que a gente precisa ter tempo para nós e espaço. É preciso conceder espaço e tempo para nós mesmos. É preciso nos cuidar. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no livro Um Sonho, ele fala de um sonho tão bonito que é como se ele tivesse desdobrado e conta uma história, a história de um sonho. Ele já usa, em 1900, quando ele desencarna, um pouco antes, escrevendo esse livro, Em Vida como Encarnado, a expressão inglesa self-government. Ou seja, a autogestão, a importância de nós termos o cuidado sobre nós mesmos. Quantos de nós nos cuidamos bem? Então, essa faceta pessoal é fundamental. Mas, além da pessoal, que não deixa de ser uma persona, uma máscara, uma sombra, o ego, nós temos uma faceta que é familiar. Todos nascemos numa família, direta ou indiretamente, família consanguínea ou família que seja de coração. E a genética é algo assim impressionante, não é? A gente tem oportunidade, pela hereditariedade, de ver a beleza espiritual e funcionamento. E a gente olha para aquele filho lindo, porque nós em família nascemos todos espíritos amigos, não é? E superiores também, não é? Geralmente espíritos endividados, comprometidos, e de repente a gente olha para aquela criança com a nossa cara, meu Deus do céu, não é? A gente passa a amar. Deus faz mágica. E eu me recordo, eu tenho um filho de 31 anos, já casado, e tenho uma filha de 25 anos, hoje mora em Portugal. O filho nasceu, depois então eu pedi para que fosse uma menina, e que se pudesse, Senhor, tivesse a minha cara. Aí eu aprendi uma coisa a partir dali: cuidado com o que você pede a Deus, porque corre-se um risco sério de ser atendido. E nasceu uma menina realmente assim, não é? Parecida comigo. E eu desfilava, como eu desfilava o Ricardo, também desfilava a Raquel para lá e para cá, né? Tem até uma foto de Valdo segurando ela, bebezinha e tal. E aí, então, desfilando nos jardins da FEB, a Raquel, e de repente um dirigente de grupo mediúnico. Quando a gente fala dirigente de grupo mediúnico, a gente vê a palestra aqui, não é? É sério, a pessoa assim. Ele olhou para mim, olhou para a menina, olhou para a menina, olhou para mim, olhou para mim, olhou para ela, cara crachá, e disse assim: Geraldo,
Como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. É a maravilha da hereditariedade, da lei divina, que nos concede essa beleza toda. E a gente ama, às vezes até um inimigo, um espírito que nós temos dificuldade, mas já parece aquela coisa toda. A família é uma bênção. Vai dizer Emmanuel que é o cadinho purificador. É através da família que a gente aprende a amar, não é? Então nós temos, além da faceta pessoal, a faceta familiar. E nós temos uma faceta que é social. Nós somos seres gregários, sociais. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos num regime em que nos dependemos uns dos outros. Lembram-se de D. Pedro I, às margens do rio Ipiranga, montado no seu cavalo branco, vestido o seu uniforme lindo, branco, levantando assim uma espada. Vocês se lembram? Se lembram? Estavam lá por um acaso? Mas, enfim, a história conta que, na verdade, ele estava montado num burrico, estava de pijama e levemente alterado no seu intestino. Mas deu um grito. O grito que ele deu foi independência ou morte. Se hoje D. Pedro I fosse gritar, seja mais de qualquer rio, mesmo aqui no Mato Grosso, ele gritaria o quê? O que ficaria dessa expressão? Só a morte, porque não temos como fugir da morte. Mas ele não gritaria mais independência, ele gritaria interdependência. E Emmanuel, já na década de 60, pela psicografia abençoada do apóstolo do bem Francisco Cândido Xavier, nos ensina isso. Nós vivemos num regime de interdependência. Por isso, nós precisamos aprender a nos amar. Somos seres sociais. Quando Jacques Delors, o francês pedagogo, reunindo uma equipe de trabalhadores, educadores, apresenta um relatório para a Unesco, já na transição do século e do milênio, apresenta os 4 pilares para a educação do século XXI. Lembram-se disso? Quem é da área de educação aqui, pedagogia? Ele fundamenta esse relatório num verbo chamado aprender. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver. Olha que interessante. Aprender a conviver. O maior desafio que a gente tem é da convivência, não é? Porque nós vemos no outro semelhante, mas ao mesmo tempo, Emmanuel nos ensina que Deus, na sua sabedoria, não nos cria no regime de duplicatas. Todos nós somos únicos, originais, indivíduos. Por isso que nós estamos agora na melhor versão de nós mesmos. E até o final da noite, após a palestra do nosso querido Divaldo, a gente vai estar numa versão melhorada ainda. Isso para nós é esperança, não é? Então nós temos a faceta pessoal, familiar, social, profissional. Todos nós temos uma faceta profissional na nossa vida. Seja uma tarefa, seja um serviço. Não precisa ser necessariamente um emprego, mas é algo que a gente faz, com que a gente se ocupa, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Todo trabalho é ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Nem sempre a gente faz o que gosta, mas a gente deve gostar do que faz. Estar envolvido 100% no que está fazendo. Então, valorizando a oportunidade de ser útil, de fazer alguma coisa. E sempre nós podemos fazer isso. Então, aproveitar. Às vezes, ali o conhecimento, não é? Espírita, com oportunidade de colaborar num trabalho profissional e vice-versa. Às vezes o trabalho profissional para a gente colaborar no ambiente espírita. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem então essa faceta profissional que a gente precisa valorizar. E finalmente, a faceta mais importante de todas, que é a... Começa com esse e acaba com espiritual. Muito bem, espiritual, permeia todas as outras, porque no fundo nós somos um espírito imortal revestidos temporariamente de um corpo físico. Então, nós somos um eu profundo, é o self. Por isso que a gente às vezes diz assim, olha, o meu espírito é um pouco atrasado. Não, meu amigo, não é o seu espírito que é atrasado, é você mesmo. Então assuma, né? Porque nós somos um espírito. Nosso corpo, que é um instrumento, é uma vestimenta. E a nossa personalidade, ela é temporária, porque é para aquela existência. E a individualidade é esse somatório das diversas personalidades que nós vamos tendo ao longo das sucessivas reencarnações. Então, vejam, são 5 facetas da nossa existência.
E para nós atingirmos qualquer objetivo, seja pessoal, familiar, social, profissional, espiritual, é preciso que a gente tenha, primeiramente, vontade. É preciso querer. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, na sua terceira parte, quando fala das potências anímicas, ele fala que a vontade é a principal potência anímica, ou seja, que vem de dentro para fora. É o nosso desejo, é o querer, é o estar motivado. Mas esse próprio autor de ação, nada acontece até que algo se mova, Robert Fisher, ele diz que nem sempre nós estamos motivados para fazer alguma coisa, e ninguém motiva ninguém, a não ser o próprio indivíduo. Nós podemos incentivar, estimular, mas não há como motivar o outro. A motivação vem de dentro para fora. É preciso que a gente se motive. Mas nem sempre a gente está motivado. Se não estiver motivado, vai e faz as coisas. Mesmo assim, às vezes ao longo do caminho se motiva. Se não se motivar, já fez. Não vai chegar como aquele aluno, já está lá no 10º semestre, está concluindo o curso, de repente, não estou gostando, vou parar. Seu infeliz, vai parar. Quem está pagando essa conta? É o seu papaizinho ou já é você? Vai fazer até o final, conclua. Depois vai fazer outra coisa. Porque a gente não pode perder tempo, não é? Para uma coisa, fazer outra, depois para, não conclui nunca. Então é importante a gente ter essa ideia. A vontade é o elemento fundamental. Emmanuel, em Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, diz que a vontade é o principal capital do ser humano. Com a vontade, a gente dá um passo. Metade do caminho já está andado. Muito importante. Se a gente não tem vontade, não tem interesse, nada caminha. André Luiz, em Nosso Lar, diz que é preciso querer. Mais do que querer, é preciso merecer. A gente precisa merecer também. Tem que fazer a nossa parte, senão não basta só querer. E aí vem o segundo elemento, além da vontade, é preciso ter perseverança. Perseverança é a constância da vontade, é uma vontade que se prolonga. Não é algo que começa, enfrenta um desafio e eu já paro porque eu desisto, eu não dou conta, não. Eu tenho disposição e eu estou ali disciplinado. Eu persevero na minha vontade. Aquele que espera sempre, já diz o poeta. E a gente aprende nas Escrituras que aquele que persevera até o fim será vitorioso. Só o que persevera até o fim. E é vitorioso aquele que vence a si mesmo, segundo André Luiz. Veja como o Espiritismo é claro para nós. Então, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que prosseguir nessa minha vontade de seguir sempre avante. Mas eu já tenho vontade, estou perseverando, ainda não atingi o meu objetivo. Eu preciso ter o quê? Fé. Fé. A fé na minha potencialidade, na minha capacidade. Eu acredito em mim, eu confio em mim. Eu não sou competente, vou me preparar. Vou passar pelo caminho necessário do aprendizado, vou me capacitar, vou tomar o chá do conhecimento, da habilidade e da atitude para poder fazer, para eu ter condições. E aí eu posso fortalecer a fé humana, porque eu acredito em mim, eu confio em mim. Mas eu também acredito na espiritualidade. Acredito em Deus, em Jesus, no guia espiritual, acredito nos familiares, acredito que não estou só. Então, além da fé humana, eu tenho também essa fé divina, que me dá uma força, que me dá uma segurança. E nós temos um conceito tão importante, que a fé além de crença, além de expectativa, além de esperança, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Assim, Allan Kardec conceitua em O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é a certeza. Por isso que no Espiritismo a fé é raciocinada. É uma fé que analisa, que pondera, que pensa, que reflete para que se possa tomar a melhor decisão. Não é algo misterioso, transcendental, que possa ser absolutamente maravilhoso, sobrenatural. É algo que a gente sabe o porquê. Por isso fica mais fácil para nós. Então eu preciso ter fé. Mas veja, eu já estou com a vontade, estou com a perseverança, tenho fé. Não atingi ainda o objetivo que eu estou buscando. O que eu preciso ter então? A arte de saber esperar, a ciência da paz,
Eu preciso ter? Eu só vou falar mais uma vez, por gentileza, sejam gentis comigo. Nós precisamos ter paciência. Paciência. Paciência seria muito bom quando a gente chegasse numa farmácia e comprasse, não é? Um medicamento, vou tomar uma dose de paciência. Você pode até tomar um calmante, né? Fica calminho o corpo, mas às vezes a mente, a emoção está toda agitada. Seria muito bom se eu fosse numa prateleira de mercado, não é isso? Comprasse um produto, olha aqui, ó, eu vou consumir esse produto, paciência. Paciência não é um produto, é fruto de uma conquista, de um esforço. Por isso que a gente vai saber que não tem paciência quando a gente perde. Já aconteceu com vocês? Emmanuel diz que ter paciência é ouvir 5 vezes a mesma coisa como se fosse a primeira. Então, a questão da ação é nós nos colocarmos como agentes de mudança ou observadores da realidade. É a escolha que nós temos que fazer e a decisão que nos cabe tomar. Atitude, no sentido da fé operante, a fé como ação que coloca em obras as realizações que nós pretendemos fazer, é agir com determinação, sem deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Nós, espiritistas, adaptamos um pouco isso. A gente aprende, não é? Olha, o que eu não vou fazer logo hoje para não deixar para amanhã, não é isso? Só que a gente acredita na reencarnação. A gente faz uma leve adaptação. É o seguinte, se não der para fazer nesta, eu vou então faço na próxima. Aí eu me comprometo, porque nós não sabemos como vai ser a próxima reencarnação. Disse que a fila da reencarnação está maior do que a de concurso público. Como a de concurso público já não está quase mais existindo, não é? Então nós vamos nos cuidar bem nesta encarnação, porque a gente ainda tem tempo. Então, a atitude é essa ação, mas é também o tempo. Quando eu tenho a minha fé operante, eu passo a aproveitar o tempo. O tempo é uma dimensão desafiadora. Normalmente a gente diz assim, eu não tenho tempo. 24 horas não são suficientes. Aí eu vou para 36. Se eu tivesse 48 horas também não daria. Porque não é uma questão de tempo cronológico, é uma questão de aproveitamento íntimo do tempo. Para a gente trabalhar o tempo, nós consideramos 3 elementos principais. O primeiro deles é a chamada, aquele contrato que Chico assinou com Emmanuel, logo no início do trabalho, quando Emmanuel aparece lá naquele açude, lá em Pedro Leopoldo. Nós vamos assinar um contrato, só tem 3 cláusulas. A primeira é? A segunda? A terceira? Disciplina. Disciplina é característica de todo espírito superior. Quem é disciplinado aqui, por favor? Divaldo, todo mundo vai. Há uma exceção aqui, então. Mas a disciplina é algo tão importante que Emmanuel, pela psicografia de Chico, nos ensina, num livro que a gente faz em parceria com o Centro Espírita União de São Paulo, ele ensina que a disciplina precede a espontaneidade. Então, antes de nós sermos naturais, espontâneos, nós precisamos ser disciplinados, porque a disciplina nos impõe o dever, e a gente vai repetindo para criar o hábito. Depois passa a ser o quê? Espontâneo, natural, porque você não precisa fazer mais força. E André Luiz vai dizer, se a gente fizesse um pouquinho mais de força, tudo seria mais fácil na nossa vida. Por isso que é importante ter a vontade e a perseverança também, e seguir em frente. Então, a disciplina é fundamental, porque vai nos colocar numa postura de fazer o que é preciso fazer naquele momento. E aí envolve o segundo elemento, que é a tal da organização. Tempo é questão de ordem, de organização. Se eu for organizado, eu aproveito bem o tempo. Se eu for desorganizado, eu perco tempo. E outra coisa que o tempo conta é a chamada eleição de prioridades. Eu preciso fazer uma relação de prioridades. O que é mais importante é o que eu preciso fazer hoje. O que é urgente é o que eu preciso fazer agora. Então isso, eu sabendo eleger, eu vou trabalhando a importância para que não chegue a urgência. E aí eu vou tocando a minha vida, fazendo tudo o que é necessário. Não deu conta num dia, joga para o dia seguinte. Coloca aquela prioridade que ficou no dia anterior como a primeira para o dia seguinte, e nós vamos seguindo.
numa organização, numa disciplina, para aproveitar bem o tempo. Então, a atitude é aproveitar o tempo vivendo intensamente as oportunidades que a vida oferece. Isso é atitude. E a questão do tempo. Temos um fundo musical que a gente programou ali espontaneamente, porque o pessoal é profissional, não é? Então vamos ouvir o Eclesiastes em 3:1-8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Veja que interessante, atitude é uma questão de inteligência. Jacobson nos falou sobre inteligência aqui. Todo mundo é inteligente. Inclusive você. Inclusive você. Inclusive você. Qualquer um que a gente apontar vai ser inteligente. Você também, não se exclua. Todos nós somos inteligentes. Antes a gente tinha aquela questão da inteligência, a dobradinha apenas, não era? Num ponto da inteligência, da comunicabilidade, da comunicação, da expressividade, ou a inteligência lógico-racional matemática. Era um dualismo. A partir da década de 1980, aproximadamente, um psicólogo norte-americano chamado Rod Gardner, já ouviram falar? Ele desenvolve a chamada teoria das inteligências múltiplas. E aí a gente vai aprender que a inteligência musical, como é bonito a gente ouvir, não é, pessoal? A inteligência espacial. Toda vez que eu vou a primeira vez no endereço, eu com certeza vou errar. Hoje a gente tem o chamado GPS, né? Aí a gente chega no endereço onde é que é mesmo, e diz, você já está no seu destino, a gente fica olhando onde é que é. Acontece com vocês também? Você está na porta, não sabe onde é que é. Por que a criança engatinha? Ninguém sabe. Ah, sabemos. Para desenvolver a lateralidade. A criança, antes de andar, precisa engatinhar, porque ela vai adquirir o equilíbrio depois e não tropeçar nas coisas nem nas pessoas. Por isso que é importante estar desenvolvendo esse senso de inteligência geográfica. Tem inteligência social, tem inteligência emocional, Daniel Goleman desenvolve isso, tem inteligência espiritual. É tão impressionante. Hoje nós temos essa questão da inteligência que precisa ser trabalhada para o nosso próprio crescimento. O princípio inteligente que a gente estuda lá no início, vamos vendo nas questões do Livro dos Espíritos, a chegar ao espírito formado, nós somos seres racionais. O espírito é um ser inteligente. E pela capacidade da razão, nós temos condições de fazer escolhas pelo uso do livre-arbítrio, o que nenhum outro animal tem condições de fazer. Por isso nós somos responsáveis e somos regidos pela lei de causa e efeito. E a gente vê, então, a atitude a ser inteligente para fazer as melhores escolhas no momento de decisão. Há momentos que nós precisamos usar a nossa inteligência. Não só em nosso benefício, mas em benefício do próximo. E a atitude, como a fé operante, ativa, dinâmica, é tentativa. Vocês já ouviram aquela expressão, toca Raul? Já ouviram? É o nosso querido Raul Teixeira, que palestrante, né? Está concentrado ali anotando as coisas. Mas toca Raul, aquele Raul Seixas, não é isso? Que ele tem uma música chamada Tente Outra Vez, que o nosso amigo interpreta belíssimamente num CD, né? Junto com o grupo. É linda, linda, linda. A letra, não é? Fala exatamente para a gente não desistir,
para a gente buscar as alternativas, para ter esperança, tentar tantas vezes quantas forem necessárias, até a gente alcançar o objetivo. E às vezes a gente diz assim, olha, eu estou tendo fé, estou tentando, estou ali, mas você está batendo a mesma tecla. É preciso fazer algo diferente, usar um pouquinho de inteligência, fazer como os mineiros fazem. Sabe como é que eles fazem? Como é que os mineiros fazem? Comem pelas beiradas, né? Pelas beiradinhas, eles vão assim com um jeitinho, daí a pouco está tudo feito, né? A gente nem se deu conta, está convencido, sem força. E é aquele jeito mineiro, o jeito necessário também da gente, vamos tentando, não vamos desistir. Se não dá certo de um jeito, tente de outro. A nossa fé não pode ser vacilante. A fé que o Espiritismo nos coloca é uma fé lúcida, é uma fé que decide, é uma fé que faz a melhor escolha. Não é uma fé que desiste, não. É uma fé operante. E aí a gente vai ver que a atitude é uma questão de utilidade. A minha fé só tem sentido se tiver obras. A fé verdadeira é a fé que realiza obras, porque senão é uma fé morta. Por isso, eu cheguei uma vez junto de uns colegas de aprendizado, como a gente chama carinhosamente os alunos, e cheguei efusivo e dizia assim para eles, nossa, eu descobri a razão de eu existir, a minha missão. Quando a gente fala em instituição, é a razão de você existir, a minha missão. E também descobri qual é o meu desejo, onde é que eu quero chegar, a minha visão de futuro. A razão de eu existir é exatamente eu ser útil. E a minha visão de futuro é ser feliz. Aí eu falei isso, estava entusiasmado, falei com os colegas de aprendizado, e eles ficaram assim, como vocês. Até que um disse assim, ô professor, qual é que é a tua? Conta uma novidade. Aí foi que eu fiquei mais feliz ainda, porque percebi que eu não estava sozinho, aqueles jovens que trabalhavam o dia inteiro, uns andavam 30 quilômetros de moto para chegar na faculdade à noite para ter a aula, já com esse propósito de serem úteis. Viktor Frankl nos ensina o sentido da vida, um sentido para a vida, a razão de existir. Nós somos úteis, meus irmãos. Nós não somos inúteis, nem nós somos inútil. É preciso ser útil ao semelhante, ao próximo, fazer alguma coisa que nos dê razão. E quando a gente faz o bem ao outro, nós caminhamos para a felicidade. Fazer o bem ao próximo nos faz um bem extraordinário. Por isso que a gente tem que exercitar essa utilidade aí, cumprir a nossa missão de ser útil a todos, em todo lugar e a qualquer hora. E aí, atitude como decisão. Decisão é o momento de fazer as melhores escolhas. Decidir é necessário. Drauzio Varela, aquele médico tão conhecido, ele disse que pior do que as consequências de uma decisão equivocada, ou seja, a gente assumir as consequências de um erro, é nós ficarmos com os sintomas da indecisão. A pessoa indecisa fica como? Vamos lá que eu tenho mais o quê? 10 minutos? Como é que fica a pessoa indecisa? Fica sem rumo, sem saber para onde ir. Não é? Qualquer vento empurra para qualquer lugar. Ela não tem destino certo. Ela sofre. Faz os outros sofrerem. Geralmente a pessoa indecisa fica perturbada e perturba o outro. Por isso é muito ruim. É preciso decidir. E olha que coisa linda que a gente tem desta nossa poetisa, literata, Cora Coralina. Cora diz assim, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Por quê? Descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Pode ficar à vontade. Cora Coralina. O mais importante na vida é o decidir. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E aí a gente vai vendo Charles Chaplin com um fundo musical bem natural. Olha que coisa linda. Esse que foi o gênio do cinema mudo,
não é isso? Criador daquela melodia e daquela letra maravilhosa, imortal, chamada sorriso, não é? Sorria, smiles. A gente tem esta expressão desse cunho tão profundo que quem quiser fechar os olhos e acompanhar apenas sentindo, fique à vontade. Só seja acompanhado pelo primeiro O de orientador, não pelo segundo O de obsessor, por favor. Então nós temos hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Charles Chaplin. Leon Denis diz que nós somos os artífices do nosso próprio destino. E aí chegou o tempo de escolher. Escolher entre o perdão ou a vingança. Entre a paz ou a guerra. A paciência ou a precipitação. A ocupação ou a pré-ocupação. A lucidez ou a ilusão. A esperança ou o desespero. A confiança ou o medo. O bom senso ou a insensatez. A bondade ou a maldade. O amor ou o ódio. Eu já fiz as minhas escolhas. Que a gente possa fazer as melhores escolhas. Porque a nossa fé ativa é uma fé que realiza obras no bem. Por isso, a gente usa a inteligência para escolher da melhor forma possível. E a atitude é essa questão maravilhosa de nós termos a esperança. Já ouviram falar em Pandora? Pandora era uma princesa grega, linda, jovem, maravilhosa. Era tão linda que causou ciúmes nos deuses. E eles deram um presente de grego para Pandora. Deram-lhe uma caixa e disseram para ela jamais abrir. Imagina você falar para um adolescente para não fazer alguma coisa. E Pandora, disciplinada, resistiu, até que não resistiu mais. Abriu a caixa. E dali escapuliram todos os males da humanidade. As doenças, a opressão, o sofrimento, a luxúria, a corrupção. Mas um anjo, um Deus compadecido permitiu que Pandora fechasse a caixa, guardando ali dentro o antídoto para todos esses males, que se chama esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos de que também a esperança é sempre a primeira que nasce, porque, na verdade, a esperança jamais morre. E como nós vemos nesses momentos cruciais que estamos vivendo, a oportunidade da transformação,
da renovação, nesta terra de regeneração, que nós podemos já ver o limiar de uma nova era, em que temos a oportunidade de sermos simultaneamente trabalhadores do mundo de expiação e provas, ainda onde há o império do mal, como trabalhadores da última hora, mas sermos também os trabalhadores da hora nova que chega nesse mundo renovado. Por isso, acreditar no mundo novo, numa transformação que começa a partir de nós mesmos. Madre Teresa de Calcutá, sendo entrevistada diante de tantas perguntas, 2 delas nós sabemos de cor, as perguntas e as respostas. Eu pergunto, vocês respondem: qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Então, hoje e agora são a grande oportunidade de nos renovarmos na nossa fé, que é a certeza de se alcançar o que se espera. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.